Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eita glória, maravilha. Motivo de muita alegria estar aqui na presença do Senhor. Não por estar com o microfone na mão, com certeza, mas de estar falando com o Senhor. Uma porçãozinha. Deus abençoe meu pastor Antônio Moura. Deus abençoe por essa oportunidade. A todos os pastores, obreiros que estão à minha retaguarda. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 18. Amém. Glórias a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração. Tenho certeza que irá falar. Não quero ser muito fadigante. Deus vai falar em nossos corações. Desde já, Deus já está falando, né? Eu quero agradecer a Deus também por cada um que vieram. Montei uma caravana, com certeza, só que no último momento o rapaz me manda uma mensagem falando: varão, não vai ser possível buscar as pessoas, inclusive as irmãs, ficou tudo esperando, né? E resolveram também ficar em casa, não quiseram vir, né? Mas a bênção é grande. O importante é que o nome de Jesus vai ser glorificado e estou aqui para fazer a vontade de Deus, né? Sem mais delongas, João capítulo de número 18, verso de número 25, vai nos dizer assim: Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, ponto final. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdadeiramente que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Uma palavra bem conhecida. Creio que muitos já ouviram falar dessa mensagem, aonde que por sua vez Jesus, ele era um mistério escondido da parte de Deus, a qual os profetas de antigamente não conhecia, a qual também os juízes também não conhecia, também os sacerdotes, os profetas de antigamente não conhecia. Mas bem sabemos que havia um profeta que ouviu falar de Jesus, mas também não o conhecia. Isaías, o profeta messiânico, ele vai nos discernir, vai nos trazer umas menções de quando Jesus ele iria ser entregue ao matadouro. Bem sabemos que Jesus era um mistério escondido da parte de Deus. No capítulo 1 de João, João ele vai nos trazer uma missão dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Mas bem entendemos que João, ele também vai nos trazer umas referências bíblicas. Mas aonde, Mateus, que você quer entrar nessa mensagem, da onde que Pedro negou o Senhor Jesus? Vamos entrar. Bem sabemos que Pedro, ele era um dos primeiros discípulos a qual Jesus ele chamou. Bem sabemos que Pedro também tinha suas características. E bem sabemos que Pedro também não conhecia Jesus. Mas Jesus, uma certa feita, ele estava pescando. E o que foi interessante foi Jesus não olhar pelo que ele fazia, não foi olhar pelo que ele estava fazendo, não foi olhar pelas condições físicas ou financeiras que ele tinha. O importante foi que Jesus disse: Pedro, segue-me. E Pedro, deixando tudo, foi e seguiu Jesus. Mas olha só o interessante, Pedro também, ele tinha sua oportunidade de ter uma escolha, de ele permanecer trabalhando, de ele permanecer nos seus afazeres e deixar Jesus seguir sozinho. Mas uma coisa tenho certeza, de que quando Pedro viu o Senhor Jesus, ele não somente viu o Senhor Jesus, ele viu um brilho celestial, ele viu um brilho e uma oportunidade de
ter uma nova vida, seguir com o Senhor de uma forma extraordinária. Mas bem sabemos, no capítulo 18, havia ali um cenário onde que Jesus, ele está preparando uma santa ceia, e após essa santa ceia, Jesus, ele vai ter um diálogo, e aonde que Pedro, ele vai dizer nenhum desses diálogos, que ele vai estar ali a qualquer momento, em qualquer situação, a ponto de morrer com Jesus. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo o seu interior, ele vai dizer: sério, sim, com certeza. Mas olha só o interessante, Jesus, ele também vai dizer: é bem verdade isso, mas olha só, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O que isso quer dizer? É que por mais que Pedro tinha suas características, ele também tinha suas falhas, ele tinha seus defeitos, mas Jesus, ele olhou e disse: olha, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Bem sabemos que a identidade dele já não era da mesma maneira que antes de encontrar Jesus. Quando a pessoa, ela encontra Jesus, ela é totalmente diferenciada do mundo. Bem sabemos que o mundo jaz do maligno, mas bem sabemos que aquele que nasce de novo, as coisas velhas se passam, as coisas totalmente transpassadas, as coisas velhas lançadas no mar do esquecimento, mas tudo se faz novo. Olha o que Jesus vai dizer: Pedro, você pode ter suas falhas, suas características de falha, mas olha só, eu não te julgo, eu jogo tudo no mar do esquecimento. Mas agora, não negue o meu nome. Por quê? Porque a partir do momento que você negar o meu nome, simplesmente a minha presença, ela não vai sair, mas também vai ter a sua consequência. A consequência de Pedro foi quando Jesus, após a sua glorificação, após a sua ressurreição, Jesus, ele vai aparecer no mar da Galileia. O Pedro, Tiago, João e seus discípulos, eles estavam lá pescando, fazendo do que eles sabiam de fazer melhor, aonde que eles tinham as suas profissões, exercendo sua profissão, mas eles não ainda estavam exercendo o chamado que Jesus deu para ele. Mas olha só, o interessante é que Jesus, ele ainda estava de olho neles. Por mais que Jesus não estava presente no cenário, Jesus ainda estava observando as atitudes, o caráter dele. Mas olha só, antes de Pedro negar, as pessoas perguntaram para ele: quem é você? Não é você que andava com Jesus? A primeira ele andava com Jesus, ele vestia como Jesus, e ele falava como Jesus. Na oportunidade que Jesus, ele teve de olhar para Pedro lá pescando, e ele vai dizer: Pedro, você pescou alguma coisa? Ele vai dizer para alguém lá, e eles vai dizer: não pescamos nada. Mas ninguém tinha reconhecido a voz do Criador, ninguém tinha reconhecido a voz daquele que tinha o chamado em suas mãos. Mas olha só, o João, por sua vez, aquele a quem Jesus amava, ele estava de olho e atento à voz, porque a boa ovelha atende para o ouvido da voz do seu bom pastor. Olha só, a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. Mas olha só o interessante, Jesus, ele vai dizer: vocês pescaram alguma coisa? Lança para o outro lado. João, ele vai olhar um para o outro e vai dizer: olha, agora sim, é o nosso Senhor, ele que está lá na margem. Mas olha só, Pedro, ele estava nu, Pedro, ele estava cego, Pedro, ele estava sem direção em cima do barco. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Abrir a visão e enxergar Jesus de Nazaré lá no... Jesus, eu vou dizer isso. A primeira coisa foi Deus abrir os olhos de Pedro. A segunda é: Pedro, você não tem direção, agora você tem. Jesus abriu os olhos, agora abriu o entendimento para ele enxergar o caminho. Quem é o caminho? João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Glória. É Jesus dizendo: olha só, Pedro, além de abrir os seus olhos, eu te ofereço o caminho. E agora, ao oferecer o caminho, eu te visto com vestes novas. Eu te coloco agora em posição tipo de líder. Eu te coloco em posição de quem vai realmente servir e não negar. A primeira coisa foi de Pedro negar.
Agora Jesus, ele vai ter uma conversa com Pedro, e Pedro vai dizer: olha, Senhor, o Senhor está aqui, o que eu devo fazer? Mas Jesus, ele vai dizer para Pedro: Pedro, olha só, pastor Moura, Jesus, ele vai dizer para Pedro: Pedro, lembra lá atrás, olha só, você estava numa fogueira se aquecendo, alguém te perguntou se você servia, se você andava comigo, e você disse não. Hoje tem uma fogueira como testemunha, para dizer que coisas novas irão acontecer a partir de hoje. Oh glória, você que não me entendeu, eu vou especificar. Jesus, ele teve essa conversa com Pedro para dizer: Pedro, a partir de hoje a sua vida não vai ser a mesma, porque do mesmo momento que você negou, hoje você está oferecendo o seu melhor. É diante dessa fogueira que eu testemunho a sua vitória. É nesse momento que hoje, a partir do momento que eu abri os seus olhos, te pus vestiduras nova, te direcionei o caminho, hoje você vai ser totalmente diferenciado. E ele vai dizer: eu posso olhar a situação e observar a fogueira, e a fogueira queimando, e ele se aquecendo. Ele falou: olha, Jesus, eu posso ter te negado, mas hoje não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. A partir de hoje não farei as minhas vontades, mas farei a sua. Eu vejo Jesus dizendo para Pedro, para terminar, eu entrego o microfone. Olha só, para pessoas que estão aqui nessa noite e estão a ponto de desistir. Ei, por mais que não tenha direcionamento, por mais que você não esteja enxergando, por mais que você não esteja com as vestes limpas, hoje Jesus, ele está presente para mudar a história. Hoje ele está presente para mudar a situação da sua vida. Ele te convida e ele diz para você: ei, meu filho amado, eu te amo como Cristo, ele amou a igreja. Hoje eu digo: Jesus, ele te ama, Jesus, ele te escolheu, e ele continua te enxergando como servo fiel e verdadeiro, que vai levar a palavra de Deus a toda criatura. Oh glória, Jesus, ele está presente nesse lugar. Eu agradeço a oportunidade.